Aula 15 do curso React Essencial e Acelerado, título Hooks Use Effect. Então, continuamos com o tema Hooks, agora tratando um novo hook, o Use Effect. Bom, vamos conhecê-lo. Bom, o Use Effect diz assim, permite tratar efeitos colaterais. Vamos traduzir isso. Como assim efeitos colaterais? A ideia é o seguinte, algo acontece. E quando a gente está falando em algo acontece nesse contexto, algum valor é alterado. Por exemplo, eu tenho uma variável de estado, o count, que nós usamos lá no exemplo do vídeo anterior, tem um valor alterado. E aí, por que esse valor é alterado? Eu quero que aconteça algo em função disso, um efeito colateral em função disso. Né? Então, mas, seguindo aí na apresentação, efeitos colaterais do quê? Por exemplo, de uma busca de dados em uma API, uma requisição HTTP, por exemplo, de alguma manipulação do DOM e de ações assíncronas em geral. Bom, lá embaixo, entre aspas, isso vem da documentação oficial do React, diz assim, que o useEffect permite sincronizar um componente com um sistema externo. Então, se a gente pensa nesse sistema externo como o back-end do front-end que nós estamos desenvolvendo, isso faz todo sentido e, posteriormente, quando nós começarmos a trabalhar com requisições HTTP, nós vamos ver que o useEffect vai ser muito, muito útil nesse contexto. Bom, a estrutura do useEffect. Como é o useEffect? Bom, ele é uma função. A função useEffect, que tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro, setup, o segundo parâmetro, dependencies. Então, o primeiro parâmetro, setup, diz assim, função com a lógica do efeito colateral. Então, aquele algoritmo que eu quero que seja executado como efeito colateral, caso a mudança lá que eu defini aconteça, eu vou definir na função setup. Né? E quando esta função é executada? Está dito ali, olha, quando o meu componente for adicionado ao DOM, quando eu renderizar o meu componente ele for exibido, a função setup vai ser executada e todas as vezes que tiver as dependências alteradas. Se alguma das dependências for alterada, a função vai ser executada. Bom, e segundo parâmetro da função, um array dependencies. Então, o que é dependencies? São exatamente os valores a que o hook deve reagir. Né? E é um array e que pode ser um array que pode estar vazio, inclusive, mas falamos disso depois. Agora, um array com os valores a que o hook deve reagir. Bom, que valores? Valores do quê? Então eu digo ali, valor de props, valor de state, variável de estado, valor das variáveis internas, etc. Né? Valores que, se forem alterados, eu quero que haja um efeito colateral. Então, como eu digo ali no final, esse array de dependências ele pode estar vazio. Se ele estiver vazio, consequentemente não vai haver a reação à alteração de algum valor. Né? O setup vai ser... a função setup vai ser executada quando o componente for adicionado ao DOM. Né? Muito bem, vamos olhar o useEffect em cima de um exemplo. Esse exemplo é uma alteração, uma adaptação daquele exemplo do vídeo anterior, onde foi apresentado o hook useState. Então, observa que quase tudo é igual aí na aplicação, na interface da aplicação que está sendo mostrada, exceto aquela linha que está destacada pela seta azul. Né? Lá está escrito o valor é nulo. Qual é o espírito? Bom, o espírito é o mesmo, a mesma aplicação que eu mostrei lá no useState. Então, nós temos um valor que está aí apresentado, valor igual a zero. Nós temos dois botões, um para incrementar o valor, outro para decrementar o valor. Então, é isso. Eu vou apertar o botão, o valor vai mudando e já vimos isso no vídeo anterior. Qual é a novidade agora? Bom, a novidade agora é o seguinte. Eu quero que quando o valor for alterado, eu tenha uma alteração na descrição desse valor. E aí eu teria três possíveis descrições. Primeira descrição, o valor é nulo. Quando o valor é zero, a frase de descrição que tem que aparecer é o valor é nulo. Se o número for um valor positivo,
tem que dizer o valor é positivo. E se o valor for um número negativo, a descrição tem que dizer o valor é negativo. Ok? Então vejam, a ideia é que a descrição, né, então ali na linha destacada, a expressão possa ser nulo, positivo ou negativo, em função da alteração da nossa variável. Então, a nossa variável será alterada e, como efeito colateral da alteração da variável, a descrição dessa variável, né, do valor em questão, como nulo, positivo ou negativo, será atualizado. Esse é o espírito. Vamos ver isso diretamente lá no nosso VS Code. Muito bem. A aplicação está em execução. Ok. Então vejam que é a aplicação inicial lá do vídeo anterior, né? A possibilidade de incrementar, decrementar valores negativos, ok? Então eu quero inserir aquela descrição. Então, dando uma olhada rápida, o mesmo arquivo que nós vimos, o app, então aqui a cláusula de importação, aqui o useState, que nós aprendemos na aula anterior, a pré-declaração da variável count, as duas funções que incrementam e decrementam, e aqui o retorno, mostrando aqui o valor, né, e a variável count, para dizer qual o valor específico, e os dois botões. Então vamos deixar isso dessa forma. Vamos fazer o seguinte, nós queremos agora declarar uma outra variável. Eu estou com isso aqui pronto. Então vamos vir aqui e eu vou colocar um outro useState. Então nós tínhamos a variável count, agora nós queremos também a variável description. Então, via useState, description, a função setDescription e o valor inicial é o string nulo. Perfeito. Ok, nós queremos que isso apareça lá no browser. Então, Ctrl C, vamos lá no return. Ctrl V. Vejam, o valor é description. Bom, vamos lá olhar isso no browser. Vejam, já foi atualizado aqui, ó, valor 0, o valor é nulo. Nulo, então, vejam, o valor inicial da variável description. Se eu ficar aqui incrementando ou decrementando, o valor lá em cima, quer dizer, a variável count, isso vai ser alterado. Description, não tenho nada que altere description, nenhuma... não foi inserido nada no código para alteração. Então, para essa alteração, agora nós vamos usar useEffect. Vamos ver, vamos construir isso. Então, vamos logo aqui abaixo. Aí está, useEffect. Então, vejam, eu coloquei aqui o useEffect. useEffect, eu coloquei o primeiro argumento é uma função, eu coloquei uma arrow function, por enquanto não coloquei nada nela. E o array de dependências está vazio, mas no array de dependências vamos colocar a variável count. O que eu estou dizendo? Eu quero que esta função de efeito colateral seja executada toda vez que o valor da nossa variável de estado count for alterado. Muito bem, muito bem. Vamos fazer isso. Ok, está visível. Não. Ok, perfeito. Count. Vamos rolar isso para cima. Muito bem. Agora, o que a gente quer colocar nessa função? A gente quer colocar nessa função basicamente o seguinte: olha, se count for 0, description tem que ser nulo. Se count for maior que 0, description tem que ser positivo. E se count for menor que 0, description tem que ser negativo. Ok? Uma função simplesinha. Aí eu já estou com esse código aqui pronto. Deixa eu colá-lo aqui. Muito bem. Ok,
aqui, pá, Ctrl V. Então vejam o seguinte, vejam a nossa função. A nossa arrow function, então aqui, ok, o conteúdo dela. Primeiro eu declarei uma variável chamada newDescription e defini o seu valor inicial como um array vazio. E eu estou fazendo um if. Né? Se count maior que 0, newDescription é positivo. Else. Se count menor que 0, newDescription é negativo. Bom, else só sobra 0, né? newDescription é nulo. Ponto. Acabou. E vejam, essa função, esta arrow function aqui, vai ser executada quando o componente for renderizado e toda vez que o valor da variável count mudar. Vamos olhar isso lá no browser. Tem algum problema? Opa, temos algum erro aqui. Vamos resolver este problema. Vinho bobo. Aqui, ó. Na cláusula de importação, eu importei useState. Precisava importar useEffect também, né? Ok. Então, suponho que agora a coisa esteja funcionando. Aí está. Muito bem. Então, vamos apertar o botão incrementar. Vejam. Está aumentando aqui o valor de count e, ok, positivo. Vamos decrementar. Quando chegar a 0, deve dizer que é nulo. Aí está. Agora, ficando negativo, ele tem que dizer que é negativo. Ok? Aí está. Então, o que acontece? A variável description, que é apresentada aqui, a alteração dela, a atualização dela é um efeito colateral da alteração do valor da variável count. Então, quando a variável count é alterada, como efeito colateral, a variável description deve ser atualizada. Né? E é isso que nós estamos vendo aqui. Então vejam, repassando o código, a count é definido por useState, a variável description também é definida por useState, nós queremos que ela seja renderizada, portanto não pode ser uma variável local, declarada por let ou var. O useEffect, essencialmente, ele reage à alteração de count, está aqui no final, e a função é muito simples. Basicamente, ele avalia o valor de count e, em função do valor de count, ele define essa variável newDescription como sendo ou positivo, ou negativo, ou nulo, e invoca, né, a função sepDescription, aquela que foi definida lá pelo useState, para dizer, olha, sepDescription agora é o nulo, positivo ou negativo, ou seja, o valor definido lá na variável newDescription. E o resto é tudo igual, a função de incremento e decremento do exemplo anterior, e aqui o retorno, a única diferença foi que nós incluímos uma linha para ter o valor de description. Então, isso é o nosso exemplo, aqui está. Né? Então, a ideia de um efeito colateral. Bom, voltemos então para a nossa apresentação. Vimos então este exemplo de app em operação, vimos o código, fomos apresentados ao segundo hook, useEffect, e com isso nós fechamos essa aula, né? Então, onde foi apresentado um novo hook. Esse hook ele está tratado lá na seção 5.2, capítulo 5 do nosso livro, e essa aula nós fechamos por aqui.